Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. E neste sentido nós temos que o tema do trimestre é Aviva a tua obra. E o subtema fala do chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós já estamos diante da lição de número 7, que traz uma temática interessante para a nossa semana. Fala sobre Estevão, um mártir avivado. É muito fácil a gente ser avivado na bonança, é muito fácil a gente ser avivado na paz, é muito fácil a gente ser avivado na saúde. Mas Estevão morreu, Estevão foi apedrejado. E mesmo diante de uma perseguição, Estevão não largou, não mudou de ideia, não deixou o seu pensamento acerca de Cristo. Estevão foi levado perante as autoridades e lá diante das autoridades ele fez questão de falar de Jesus, de deixar claro quem era Jesus. Estevão nos deixa um exemplo, que nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para que na hora que nós formos confrontados, nós darmos a razão da nossa fé. Paulo, no outro momento, orientou que nós não devemos entrar em contradições, em contendas loucas, em discussões, dissensões, que só não trazem edificação, mas todavia não escondamos a razão da nossa fé, e é o que fez Estevão quando estava diante dos seus algozes. E não é só isso, no momento da sua morte, Estevão ainda viu e teve coragem de relatar: eis que vejo os céus abertos. Então, nós temos muito a aprender com Estevão, mártir avivado. Nós estamos hoje diante da nossa segunda leitura, a leitura de terça-feira. E a leitura de terça-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, e o versículo de número 13. Você deve abrir a sua Bíblia Sagrada e ler conosco Isaías 43, 13. Eu vou fazer leitura aqui na tradução Revista Almeida e Corrigida e continuo fazendo uso da Bíblia de estudo aplicação pessoal. A epígrafe da semana com Isaías, da epígrafe de hoje com Isaías 43, 13 é: a vontade de Deus não pode ser impedida. Nós vamos compreender esse texto dentro do assunto da semana, tá bom? Abra aí a tua Bíblia, por gentileza. Sendo este o nosso segundo vídeo da semana, eu quero te convidar para assistir o vídeo anterior, que nós falamos sobre as portas do inferno não prevalecerão. Uma boa explicação, dê uma olhada aí, Deus nos deu graça. E te convido também para assistir os outros 4 que, querendo Deus, nós faremos. Busca aí que estão todos na mesma capa, tá bom? Estão todos colocados assim no mesmo sentido. Deus abençoe o irmão Daniel que tem feito isso. E te convido para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Acione o sininho das notificações, porque quando nós mandarmos um vídeo, você imediatamente vai receber a notificação. Então, faça isso aí, tá bom? Isaías 43, versículo 13. Eu vou ler o versículo 13, como é de costume, da forma que eu ensinei para os irmãos. Já falei em vários vídeos anteriores. Nós vamos falar de tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Então, Isaías 43, versículo 13, na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta que perpassa os séculos. Ela faz 2 afirmações e depois vem com a pergunta: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Por quê? Porque foi o Senhor quem fez o dia. Se você lê o Salmo 19 e você lê o Salmo 24, você vai entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Aí ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Quem pensa que está distante dos olhos de Deus, está enganado, porque tanto os olhos de Deus veem, que estão como chama de fogo nos acompanhando, como também as suas mãos estão sempre em volta de nós. A Bíblia nos diz que o mundo está sustentado em Cristo, logo, sustentado em Deus.
Nessa circunstância, ele faz a pergunta: operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser agir, quem impedirá? E aqui agora nos compete uma análise do porquê que o comentarista pastor Elinaldo Renovato escolheu esse texto para fazer parte da leitura diária da semana. Se os irmãos bem prestarem atenção, João, quando escreve no capítulo do seu evangelho, o apóstolo João, ele fala sobre que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele foi entregue conforme a promessa. Tudo indicava que ele era o Cristo. Tudo, todas as coisas. A mulher samaritana diz: achei o Cristo. André disse para Pedro: achamos o Cristo. Filipe entrou nesse contexto e viu que ele era o Cristo. No entanto, nós temos que ele não foi recebido. Não adiantou os milagres, não adiantou comprovar que ele era o cumprimento de profecias do próprio Isaías, que nós estamos lendo nesse momento. Não adiantou ser mostrado que ele era da linhagem de Davi, seja por pai, seja por mãe, por pai José, pai adotivo, mas Maria, mãe biológica. Não adiantou nada disso. Não adiantou os anjos aparecerem, não adiantou toda a sua história, não adiantou os milagres. Nada disso adiantou. Ele foi morto, ele foi rejeitado pelos seus. E quando eles conseguiram, depois de enganar Judas, até foi Judas quem os procurou, né? De fecharem com Judas aquele pacote, aquela denúncia, e pagarem a Judas pelo serviço, eles o colocaram no túmulo, depois que ele foi julgado, entre aspas, foi condenado e morreu na cruz. Colocaram num túmulo, colocaram guardas na porta do túmulo, fizeram tudo para que não houvesse sequer ideia de ressurreição. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ninguém mais o viu. Nesta circunstância, nós temos que eles acharam que ganharam. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, Jesus ali ressuscitou, ficou com a igreja, na sequência surge Pedro. Eles então agora começam a se irritar com Pedro. Como diziam eles, que acabamos de vencer aquele Nazareno e agora já surge outro pregando em nome dele, com a mesma ênfase, reunindo 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Você já imaginou o público que acompanhava Jesus, o público que estava presente, por exemplo, nas multiplicações dos pães? E com Pedro aconteceu a mesma coisa. Em 2 momentos, seja um no Pentecoste e o outro na Porta Formosa, 8.000 pessoas foram convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos o episódio de Pedro na casa de Cornélio, que já comentamos semana passada. Mais pessoas se converteram. E assim foi em grande escala, novamente reacendendo aquela ideia de um Cristo, aquela ideia de uma salvação, aquela ideia de algo que os religiosos não aceitavam. E aí nós temos que, nesse contexto, surge um outro homem, chamado Estevão. E se você ler o texto bíblico aí, que fala sobre Estevão, no capítulo 6, você vai encontrar que Estevão era poderoso, que Estevão fazia milagres no meio dos irmãos. Estevão me parece até que ele era de Antioquia. Estevão tem um nome que é um nome grego, mas quando Estevão agiu, em que pese os apóstolos não estarem em eminência nesse momento, imediatamente as atenções foram para cima de Estevão. Eu falei recentemente para um irmão que veio conversar comigo. Eu disse: olha, nós estamos numa batalha espiritual. Nós somos soldados. E por menor que nós sejamos nesta batalha, por menor que seja o nosso serviço, é uma luz que brilha na escuridão. E o interessante é que quando a luz brilha na escuridão, a intenção ou a atenção de todos é voltada para aquele momento, para aquele local onde está brilhando. E assim foi Estevão. Todos pensavam que tinham acabado a igreja. Observe que Estevão ali aparece num contexto onde nós temos aí na média de 3 anos e meio, 4 anos, depois que Cristo ascendeu aos céus. Eu já consigo ver a poeira baixando, já consigo ver tudo mais tranquilo. Aí de repente os apóstolos têm a ideia de separar os diáconos e separa Estevão para o serviço social, só que Estevão é um homem de Deus, e Estevão então prega, Estevão então faz milagres, e isso chama a atenção deles,
e eles prendem Estevão. Mas onde é que está o texto que nós falamos hoje? É que eles tentaram apagar a luz. O próprio Jesus disse: quem é que vai esconder uma cidade edificada sobre um monte? Quem é que vai pegar uma lâmpada que deveria ficar no veladouro e vai colocá-la no alqueire, vai colocar embaixo? Quem é que vai apagar a luz de uma lâmpada? É porque Deus, lá no eterno passado, conforme disse Estevão no seu discurso, lá no eterno passado, Deus programou o Cordeiro de Deus. Lá no eterno passado, o Senhor deixou o caminho pronto para quando os judeus não aceitassem Jesus pela sua presciência. Eu estou falando de presciência, não estou falando de predestinação. Porque se eu falar de predestinação, eu crer a predestinação como é ensinada por aí, eu vou tirar algum mérito de Cristo que morreu na cruz, eu vou tirar o mérito dos irmãos que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E eu não posso fazer isso, não posso ser leviano com a Bíblia Sagrada. Não posso ser leviano com o texto sagrado, com o sacrifício de Cristo na cruz. E com a decisão tua, meu irmão. Você que aceitou Jesus como Salvador e que vai com esta decisão, com esta confissão feita pela tua boca, prestar contas diante de Deus. Acontece que João deixou bem claro, veio para os seus. Paulo deixou claro também na carta aos Romanos. Não é que Deus rejeitou a oliveira verdadeira. É que a oliveira verdadeira meio que não quis produzir. Aí Deus foi lá e enxertou na oliveira verdadeira um ramo, que é um zambujeiro bravo, e este zambujeiro bravo é a igreja. Estevão está falando no contexto da igreja. A igreja surgiu. Nós agora somos aqueles que temos o privilégio de alcançarmos, de vermos o arrebatamento. Temos o privilégio de entrarmos na Nova Jerusalém. Só que o inimigo, aqueles que são guiados por ele, tentaram de todos os meios impedir que a vontade de Deus se cumprisse. Aí aqui o pastor Elinaldo nos traz o texto de Isaías, que começa, o texto de Isaías sobre este assunto, não está adstrito ao versículo 13. Se você ler do versículo 1, aquelas declarações que são feitas às vezes nos aniversários, estão aqui referentes a Israel. Mas eu não quero aqui destacar Israel, eu quero destacar aqui a vontade de Deus. Deus está dizendo: fui eu quem decidi, fui eu quem agi, fui eu quem criei o Salvador, fui eu quem programei tudo. Se você observar aqui o versículo 11, diz assim: eu sou o Senhor. Versículo 11 de Isaías 43. E fora de mim não há Salvador. É só Ele quem salva. Aí vamos para o 12. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus nenhum, Deus estranho, não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O Senhor está falando por intermédio de Isaías. Aí agora ele fecha aqui no versículo que nós lemos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O conhecimento que Deus tinha no momento que Isaías proferiu isso aqui, é o mesmo do eterno passado, é o mesmo dos dias de Estevão, é o mesmo de hoje. Eu costumo dizer que Deus olha para nós do parâmetro do Kairos. Deus consegue neste exato momento ver o eterno passado, ele consegue ver o povo no cativeiro, ele consegue ver o povo no Egito, o povo em Babilônia, ele consegue ver o ministério de Cristo, ele consegue ver a igreja, ele consegue ver os nossos dias de uma pancada só, porque ele não está preso ao tempo. Então, ele dizendo isso aqui é como quem diz bem assim para aqueles que estão nos dias de Estevão, que deveria ter lido esse texto. Quem é que vai impedir a minha ação? Ora, Deus mandou o Filho ao mundo, não receberam, mas ele veio. Tentaram de todos os meios, mas ele cumpriu a sua missão. E subiu aos céus. E os anjos que vieram, e lá em Atos capítulo 2, versículo 11, deixaram registradas as suas falas, eles disseram que ele há de vir do céu, assim como nós o vimos, como os irmãos o viram ir. E ele há de voltar, quer dizer, a sua vontade vai ser realizada como um todo, e não há quem impeça. Por mais que eles tentassem, de alguma forma, de algum subterfúgio, impedir que a igreja crescesse, veio Estevão e parou diante deles e leu todo o texto, começando lá de Abraão, contando toda a história de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, e passou na história e chegou até os dias deles, falou sobre Cristo e disse:
e vocês mataram ele. Ou seja, Estevão mostrou que tudo aconteceu conforme Deus havia dito. Tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Nós, como servos, como obreiros, avivados, como nós dizemos que somos, precisamos entender que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Às vezes, uns sacrificam para que outros sejam abençoados, mas tudo ocorre dentro da vontade de Deus. Eu creio nas dispensações, e as dispensações elas me trazem uma clareza muito grande com relação à escatologia, a doutrina das últimas coisas. Começa lá com a inocência, aí vem a consciência, passa pelo governo humano, pela parte patriarcal, pela lei, pela graça, que é onde nós estamos, e termina na milenial, quando após a dispensação milenial, Apocalipse de número 20, o Senhor julgará todos, e no capítulo 21 ele estabelece novos céus e nova terra. Nesta circunstância, o texto faz sentido. Operando eu, quem impedirá? Então nós vamos aprender que se nós temos uma vida avivada, como a tinha Estevão, nós não vamos ter medo de qualquer que seja a circunstância, porque sabemos que Deus mantém tudo sob controle e Ele pode operar bem na hora que Ele quiser. Situação difícil foi Pedro preso. Tiago, filho de Alfeu, ou foi Tiago, filho de Zebedeu? Tiago, filho de Zebedeu, já tinha sido morto. A situação estava terrível para a igreja, mas enquanto Pedro estava lá preso, esse texto faz sentido, pois o Senhor quis soltar Pedro, e o Senhor foi lá, mandou o anjo tirou as algemas de Pedro, o anjo passou no meio de vários soldados, o anjo tirou Pedro pela porta, e quando Pedro estava na rua foi se tocar que aquilo não era um sonho, que aquilo era verdade. Por quê? Operando Deus, não há quem impeça, Ele faz a sua vontade. Que Deus te abençoe e que no estudo de Estevão, o primeiro mártir, ou um mártir avivado, como dizem alguns, o protomártir, porque ele é quem encabeça essa história, essa linha dos mártires. Inclusive eu deixo para você a indicação do livro, O Livro dos Mártires, para ler e chorar das histórias dos irmãos que ali estão, mas sabendo que Deus sempre mantém tudo sob controle. Ele age na forma correta. Não se desespere. Que Deus te abençoe e, querendo Deus, amanhã nós voltaremos com a nova temática. Sinais de avivamento na Igreja de Cristo. Nós vamos ver à luz de Estevão onde é que estão os sinais de avivamento. Será que esses sinais de avivamento são o barulho? São o poder derramado o tempo todo? Será? Nós vamos aguardar para ver. Se inscreva aí no nosso canal, já está conosco aqui. Oh, Wilson, Deus te abençoe. Que bom saber que você está aqui. Esse Wilson O Wilson, uma vez, eu coloquei para ler a Bíblia Sagrada e eu disse que quem terminasse de ler haveria de ganhar uma Bíblia. Eu acho que foi a Bíblia de Estudo Pentecostal que ele ganhou. No meio de uma congregação inteira, ele foi o primeiro que ganhou essa Bíblia. Deus te abençoe, Wilson. A paz do Senhor para você e toda a tua família. Meus queridos, Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e comente. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.